E elas voltaram, né, pessoal? As notícias sobre a taxa da blusinha voltaram, né? Então, o pessoal tá todo mundo falando sobre isso. O governo disse que zerou a taxa das blusinhas e, enfim, né, ano de eleição. Mas, se vocês se lembram, né, eu, na verdade, falei bastante sobre a taxa das blusinhas lá em 2023. Muita gente tá falando agora que foi em 2024, mas não, foi em 2023 que começou tudo. Eu fui um dos primeiros a falar, eu acho que o primeiro a falar como que ia ser feito, que eles iam colocar não sabia o nome, remessa conforme, mas eu disse que ia colocar pra você pagar direto no site lá na China, né, algum programinha, algum esquema pra você pagar na hora da compra o imposto. Eu acho que eu fui o primeiro a falar isso, como é que ia funcionar. Primeiro não, né, porque quem falou primeiro foi o Barreirinhas, né, o Barreirinhas falou que tava querendo fazer isso, que é o secretário da Fazenda lá do Ministério da Fazenda, enfim, não sei, manda-chuva lá da Receita Federal. E ele tinha falado como eram os planos dele lá e tal, e eu passei pra o primeiro a falar no YouTube, no TikTok, enfim, que ia ser feito dessa forma. Mas o pessoal tava desacreditando, muita gente fez vídeo falando, não, eles não tem como eles fazer isso, não tem como eles obrigar as empresas a fazer isso e tal. Eu falei, pode esperar que daqui uns meses eles vão conseguir fazer isso sim. E foi o que aconteceu. Enfim, vamos falar aí sobre o que tá acontecendo, o que muda e como é que vai ficar. Realmente foi zerado, não foi zerado, pode comprar à vontade, e vamos falar sobre tudo isso aí e esclarecer essa história. Para entender tudo isso aí, a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Como eu disse, lá em 2023, o governo já entrou em 2023 querendo colocar a taxa das blusinhas. Ele já falava, o Lula, tem vídeo do Lula falando que não ia ficar assim, tem vídeo do Haddad, tava tudo, já foi falado na campanha eleitoral, já foi falado que ele ia mudar isso aí, né, que não ia poder ficar assim. Então, já ali, finalzinho de março, comecinho de abril, começou assim, as notícias mais fortes e tal. Então, começou a falar que ia acabar com a isenção de $50 e tal, que tinha uma isenção e não podia ter, e aquele lobby todo que as empresas fizeram, também as varejistas, e aí entrou numa discussão que era se existia ou não existia a isenção. O que acontece? Que muita gente, a grande maioria que faz vídeo aí não entende. A isenção, ela existia e ela não existia ao mesmo tempo. Por quê? Existe uma lei lá da época da ditadura, lá 1900 e sei lá quando, e essa lei aí, na verdade, ela não diz nem sobre $50, ela diz sobre $100, diz que você poderia comprar lá fora até $100 e não ser taxado. Nessa lei não existe nada dizendo se você trouxer encomendas lá de fora, se é pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, você comprar um parente seu enviando uma coisa até $100, ou se você está comprando em uma loja até $100. Não fala nada sobre isso, diz que você pode trazer até $100. Nos anos 90, eu acho que foi em 94, não lembro agora de cabeça, mas lá nos anos 90, a Receita Federal foi e publicou uma portaria. Essa portaria regulava que você poderia comprar $50, na verdade. Que você comprar não, na verdade, você podia trazer $50 via postal, né, via correio, porém, de pessoa física para pessoa física, ou seja, um parente seu enviar, um amigo, alguma coisa assim, que não seja um comércio, né, então, até $50 poderia passar direto. Lá, diz que pessoa jurídica, não, você teria que pagar o imposto da mesma forma, que seria o imposto de importação de 60%. Só que tem um problema nisso tudo. Uma portaria, em teoria, não pode passar por cima de uma lei. Existe uma hierarquia no judiciário lá, enfim, eu não sou advogado, mas já pesquisei bastante sobre isso. Existe uma hierarquia que, por exemplo, uma lei não pode passar em cima da Constituição. Então tem uma portaria, lei, a Constituição, tudo um em cima do outro. Uma portaria está abaixo da lei, então ela, em teoria, não poderia passar em cima dessa lei de $100. E é aí onde aconteceu toda essa confusão, e até hoje o pessoal tá confuso com isso, o pessoal não entende o que aconteceu, e isso aí causa confusão até hoje. Então, como é que foi lá em abril? O governo começou a falar que, na verdade, a isenção nunca existiu. A isenção nunca existiu o quê? Baseado na portaria que dizia que era até $50, porém de pessoa física para pessoa física, não de pessoa jurídica para pessoa física. Não é com uma loja enviando para você. Aí não teria isenção, segundo a portaria. Mas tem esse problema também, que tem a lei que diz que, antes dela, né, que diz que até $100 poderia. Também tem um negócio, acho que foi do STJ, que diz que valeria essa portaria, assim, então não sei, aí depende dos advogados aí para interpretar tudo isso aí. Mas foi aí que começou toda essa confusão, porque o governo falou que nunca existiu portaria, porque antigamente como é que funcionava? Você ia lá, comprava no AliExpress, o AliExpress é tipo um mercado livre, são pessoas que vendem lá, ou empresas que vendem lá, e aí o cara ia lá, colocava o nome dele e mandava para você como se ele fosse uma pessoa física, como se ele fosse um amigo seu, um parente ou uma pessoa física, não uma loja que você está comprando. Então ele colocava lá o produto lá que fosse abaixo de $50,
dólares, colocava o preço e colocava o nome dele e mandava pra você. Então, em teoria, tava vindo de pessoa física para pessoa física. E o governo classificou isso aí como contrabando digital, né? Que o pessoal tava burlando as regras, tava fingindo que era de pessoa física para pessoa física, quando na verdade era de pessoa jurídica para pessoa física. Então, muito antigamente aí, eu lembro que as pessoas normalmente já tinham até o costume de mandar mensagem pro vendedor do AliExpress para declarar como pessoa física. Depois que o tempo foi passando e tal, o pessoal foi importando muito mais, os vendedores já sabiam disso, você não precisava nem falar nada. Então os vendedores já por conta própria pegavam lá e declaravam como pessoa física. Aí passava nessa regra de até 50 dólares é isento de pessoa física para pessoa física, mesmo você estando comprando, em teoria aí, de uma pessoa jurídica, né, de uma loja, do AliExpress, enfim. E aí o governo falou, não, vamos acabar com esse contrabando digital aí e vamos taxar tudo, né? Na verdade ele tava dizendo que ele não ia taxar, não é que ele ia inventar um imposto ou taxar, que ele ia fiscalizar, né? Ele ia pegar e essas encomendas que está dizendo que vem de pessoa física para pessoa física e não é na verdade. Só que a única forma de fazer isso seria criando o remessa conforme, né? Ou seja, cobrando a taxa direto do site, porque não tem como a Receita Federal fiscalizar todos os pacotes. Se o cara escrever lá, você comprar no AliExpress, deixar para a própria pessoa declarar, o cara escreve o nome dele lá e aí você vai fiscalizar todos os pacotes, descobrir se aquilo veio de uma pessoa física mesmo, como é que você vai provar. Então a única forma de fazer isso era criando o remessa conforme. Então o governo simplesmente criou aí o remessa conforme, né? Que era um programa para as empresas se cadastrarem e aí ela cobrar o imposto direto na hora da compra. Era a única forma de fazer isso, porque não tem como fiscalizar, a não ser dessa forma, com as empresas já cobrando o imposto ali na hora da compra, que aí eles sabem o que a pessoa está comprando, quanto que está pagando, quanto que é o frete, sabe tudo lá na hora da compra, né? E era voluntário para as empresas entrarem no remessa conforme, porém, nos próximos meses aí, que entrou remessa conforme, eles simplesmente começaram a barrar um monte de pacote de todo mundo que não era do remessa conforme, começaram a segurar pacote, começou a sumir pacote, devolver pacote, então para forçar as empresas a entrar voluntariamente no remessa conforme, ou seja, ou você entra ou seus pacotes vão ficar travados lá na alfândega por meses e ninguém vai receber nada e vão parar de comprar no seu site. Então elas foram voluntariamente se cadastrar no remessa conforme para cobrar o imposto direto no site. E aí o que aconteceu lá em abril de 2023? O governo falou isso aí, né, que já era para ser taxado, que o pessoal tava burlando as regras, ia colocar o remessa conforme e a consequência seria que todo mundo ia ser taxado, né? 60%, mesmo abaixo de 60 dólares, se viesse de empresa, se você comprasse no AliExpress, na Shein, na Shopee, você ia pagar 60% mais o ICMS, que é 17 ou entre 17 e 20% aí. Aí caiu muito mal, né? Caiu muito mal, a imprensa começou a falar, o pessoal deu aquela revolta toda, aí o governo voltou atrás e falou assim, não vamos zerar a taxa até 50 dólares, que já era zerada, de acordo com a lei lá, né? E não era zerada de acordo com a portaria, mesmo que a portaria valendo, se você considera que a portaria vale mais que a lei, beleza, mesmo a portaria valendo, as pessoas iam lá e declaravam como pessoa física para pessoa física, então não pagava, ninguém pagava taxa abaixo de 50 dólares, ninguém, todo mundo enviava como se fosse de pessoa física para pessoa física. Com o remessa conforme não tinha mais como enviar de pessoa física para pessoa física, já você tava pagando lá direto no site na hora da compra, então não tinha como fazer esse esquema e burlar, né? Então ele falou, não, vou zerar a taxa de até 50 dólares, a taxa federal, o imposto federal, né, que é o de 60%, que ninguém pagava, então ele zerou uma coisa que ninguém pagava já, e implementou aí o remessa conforme. E aí ficou até 2024, acho que foi no meio de 2024 ali, maio, abril, não lembro, que ele foi lá e resolveu colocar mais os 20% de taxa federal, né, seria 60%, ele colocou 20%, aí ficou o ICMS e os 20%. Desde 2023 já estava pagando ICMS, porque como as empresas entraram no remessa conforme, já foi embutido ali o ICMS lá logo de cara, só não estava pagando o imposto federal. E ficou assim, ninguém falou mais sobre isso, né? Qualquer coisa acima de 50 dólares paga 60% de imposto, mais o ICMS, que é 17, 20 e poucos por cento, e chega quase a 100%, porque um soma em cima do outro, você faz a conta de um, depois soma o outro, a porcentagem do outro fica 92% no final, se eu não me engano é 92 alguma coisa por cento. E ninguém falou mais sobre isso, foi cobrado, o correio tá quebrando, porque não tem mais encomenda lá de fora, ninguém compra lá fora, e o correio ganhava bastante dinheiro entregando as encomendas lá de fora, as encomendas internacionais, e agora no ano de eleição, depois de 3 anos, quase 4 anos aí, arrecadando imposto e quebrando os correios, ele resolveu tirar a taxa federal das compras abaixo de 50 dólares. Então, com toda essa parte jurídica de lei aí de lado, como que era na prática, como ficou na prática depois e como está agora na prática. Antigamente, antes do governo Lula, de
2023 para trás, né, 2022 para trás, como é que era? Não existia o remessa conforme, você não pagava imposto na hora da compra, você comprava no AliExpress, na Shein, na Shopee e tal, e declarava do jeito que o vendedor quisesse ou do jeito que você quisesse, que você mandava mensagem para ele e declarava. Então, compras abaixo de $50 não eram taxadas, não existia isso, nem ICMS, nem imposto federal, nada. Ninguém pagava taxa abaixo de $50, porque todo mundo declarava como pessoa física para pessoa física. De 2022 para trás, sempre foi assim, ninguém pagava imposto em compras abaixo de $50. Absolutamente ninguém pagava, tá? E acima de $50, de 2022 para trás, antes do governo Lula, como é que funcionava? A pessoa entrava em contato com o vendedor, ou então o vendedor fazia já automaticamente, ele não declarava o valor real. Então ele pegava lá, se comprava um celular de $700, ele colocava lá que era uma tela de $50. E aí ficava a cargo de, quando chegasse aqui no Brasil, a Receita Federal fiscalizar e taxar aquilo ou não. Normalmente eles pegavam quando era celular e tal, de uns anos pra cá, entre 2015 e pra frente ali até 2022, eles começaram a taxar ali a cerca de $300, $200 não, R$300, R$200, eles passavam como se fosse uma taxa automática, que eles não tinham como verificar todos os pacotes. Então, o que eles viam que era celular, que eles meio que sabiam que era o celular, eles colocavam $200 e mandavam embora, recebia os $200 e não ia conferir qual que era o valor, qual que era o celular, qual que era o valor pra dar multa, enfim. Só colocava $200 ou R$300 lá de taxa, embolsava o dinheiro deles e já era. Então, na prática, todo mundo que importava aí antes do governo Lula sabe muito bem disso que eu tô falando, pode colocar aí nos comentários, que funcionava assim. Abaixo de $50 você não pagava imposto, não adianta, na prática era isso, você não pagava imposto, e acima de $50 você ia na sorte, que a maioria dos pacotes passavam, se fosse coisas que não fosse celular e tal, passava direto também, não pagava nenhum imposto, e celulares, alguns passavam e alguns era cobrado uma taxa de $200, R$300. Era assim que funcionava na prática, essa é a verdade que acontecia. Não importa o quanto você quisesse apegar às leis, à portaria, como é que era, a prática era essa, era assim que funcionava durante anos e anos e anos. Quem importava sabe muito bem disso. E aí, depois quando entrou o governo Lula aí, com remessa conforme, mudou tudo. Então você já paga o imposto na hora da compra, não tem como fugir do imposto abaixo de $50. Então você começou a pagar imposto abaixo de $50, começou a pagar ICMS abaixo de $50, e acima de $50 também não tem como fugir, assim, se você estiver comprando de uma loja que está no remessa conforme, porque você vai pagar ali na hora da compra. Então é 92%, ou seja, praticamente impossível valer a pena você importar qualquer coisa como celular, qualquer coisa acima de $50. Então eu vou repetir aqui para vocês, para ficar bem claro, na prática, antes do governo Lula, você importava abaixo de $50 sem imposto, e acima de $50 era muito provável que você não pagaria imposto também, só se fosse alguma coisa muito grande, ou se fosse celular, talvez você pagasse, você pagasse aí $200, R$300, ou muito talvez também poderia acontecer deles pegarem seu pacote para fiscalizar mesmo, aí você ia pagar multa, ia pagar tudo isso, mas era muito raro. Normalmente era ou passava direto, ou você pagava ali $100, $200 num celular, e coisas abaixo de $50 não pagava nada, e outras coisas acima de $50, se você tivesse declarado como se fosse abaixo de $50, normalmente passava de boa. E aí, com a entrada do governo Lula, aí com a entrada do remessa conforme lá em 2023, você passou a pagar ICMS nas compras abaixo de $50 e 60% de imposto federal e ICMS nas compras acima de $50, ou seja, 92%. E não tem como fugir, não tem como declarar menos, não tem como fazer nenhum esqueminha, tem, né, mas para empresas que utilizam o remessa conforme, que estão no remessa conforme, não tem, porque você já paga ali na hora da compra. Então, matou as compras acima de $50, continuou um pouquinho abaixo de $50, porque só pagava ICMS, 17% a 20%. E aí, em 2024, o governo foi lá e colocou também um pouco de imposto federal nas compras abaixo de $50, 20%, acima de $50 continuou 60% mais o ICMS, e ficou assim até agora, né, que é o ano de eleição, que ele vai tirar os 20%. Então, a única coisa que mudou agora é que os 20% do imposto federal não precisa mais pagar, continua pagando ICMS abaixo de $50, continua pagando ICMS acima de $50, continua pagando imposto federal de 60% acima de $50, e não tem como fugir disso se você estiver comprando, claro, numa loja que faz parte do remessa conforme. Os esquemas que o pessoal faz é comprando em lojas que não estão no remessa conforme. Então é isso, só queria esclarecer para vocês de tudo, como tudo ocorreu, e que a realidade, né, as partes das leis e tudo, tem
a portaria, tem a lei de $100 e tal, isso aí deixa para os advogados discutirem, baterem boca, mas na prática, o que acontecia era que em 2022 para trás, você não pagava imposto até $50, você dificilmente pagaria imposto acima de $50, em produtos acima de $50, e em celulares, que era o que era mais visado lá, talvez você pagasse ali R$200, R$300 de imposto, que era uma taxa meio que padrão que eles colocavam lá, mas muita coisa passava também, porque tudo precisava ser fiscalizado e eles não têm mão suficiente para fiscalizar tudo, então era na sorte. Então é isso, se você gosta de tecnologia, não esquece de se inscrever aí no canal e comentar aí se era ou não era assim que funcionava antes do governo Lula, se as pessoas compravam ou não compravam abaixo de $50 sem pagar imposto e acima também sem pagar imposto, uma grande maioria das vezes. Comenta aí, se inscreve, deixa um like nesse vídeo para ajudar e valeu!